Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Bluecast, um podcast de episódio único que será focado em analisar e abordar o ensino por investigação através de uma metodologia aplicada e discutida num artigo. O nome do artigo é A História Evolutiva dos Cetáceos, um modelo para o ensino de ancestralidade comum e classificação biológica em uma sequência de ensino investigativo. Bom, esse artigo foi escrito pela Larissa Rocha de Carvalho, Ana Clara Cromerque da Silva, Giovana Civitati Bastos, Rebeca Jacinto Bonfim, Igor Augusto Bonifácio Santana, Daniela Lopes Scarpa, Maíra Batistone e Silva. Bom, esse artigo ele propõe o ensino por investigação, que é uma proposta de metodologia ativa na tentativa de colocar os alunos no centro da aprendizagem. E aí o protagonismo passa a ser do aluno e o professor passa a ser um mentor, um orientador, que vai tutorar esse processo de investigação. O ponto-chave da metodologia de ensino por investigação, ele vai ter que fazer várias ações para chegar numa resposta conclusiva, né? Ele vai precisar articular vários tipos de conhecimento, ele vai ter que trabalhar a escrita, ele vai ter que trabalhar a elaboração de hipóteses, ele vai ter que comparar dados, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que argumentar. E geralmente o ensino por investigação ele é feito em grupo, então ele vai ter que trabalhar em equipe, ele vai fazer várias conexões mentais, cognitivas, para conseguir articular os conhecimentos que ele já tem com os conhecimentos que ele vai adquirir durante o processo. Eu vou fazer uma pequena análise de alguns pontos do artigo, né? Eu vou analisar duas tabelas. A primeira tabela é a organização dos momentos de sequência didática, elaborada pelos próprios autores. E depois eu vou fazer uma análise de uma segunda tabela. É uma tabela de critérios para as respostas esperadas. Então eu vou fazer a análise dessas duas tabelas, pontuando o método de aplicação do ensino por investigação e dos resultados esperados, né? Bom, aqui na tabela que eles montaram, eles separaram a tabela e o momento, né, de aplicação do método em 2 ciclos, sendo o primeiro ciclo com 2 momentos, e cada ciclo contém 4 etapas. A primeira etapa dos ciclos é a proposição do problema. Então, em cada ciclo, vai ter um problema que os alunos vão ter que resolver. Então, o problema analisado foi a pergunta de o que são os mamíferos. Então, eles têm que resolver o problema do que são os mamíferos. E aí, para a resolução do problema, os grupos eles vão trabalhar as semelhanças entre os mamíferos apresentados para determinar critérios que definam os mamíferos. Então, eles vão comparar, eles vão fazer a comparação entre mamíferos para analisar quais critérios eles podem utilizar para definir quais são os mamíferos. Depois eles vão discutir e anotar na lousa ou no caderno os consensos reunidos em sala de aula. E a quarta etapa é a sistematização da escrita, né? E eles vão elaborar respostas finais a partir do que os grupos discutiram e na síntese coletiva. E aí a gente passa para o segundo momento do primeiro ciclo, que é a segunda questão, a segunda pergunta, que é o segundo problema. Por que as baleias são mamíferos? A partir dos critérios elaborados pelos alunos no momento anterior. Então, por que as baleias são mamíferos? Você percebe que o primeiro ciclo é um ciclo inicial e geral, que vai tratar do assunto mamíferos, e aí ele vai especificando ao ponto de entrar no real problema. Então, o problema ele foi dividido em 3 partes.
uma parte mais simples, uma parte que complexifica mais, até chegar no segundo ciclo. E aí a resolução de problema do segundo momento é que os grupos devem identificar os critérios elencados anteriormente nas baleias e também as adaptações que esses animais possuem no ambiente aquático. Depois acontece a discussão e as anotações. E aqui eles pontuaram que é importante o professor apontar, né, quanto à relação de diversidade morfológica e adaptações são aos diferentes meios. E aí, depois, na sistematização da escrita, elaborar uma resposta final pelos grupos a partir de discussões da síntese coletiva. Então, o tempo inteiro eles vão estar trabalhando conhecimentos e ações que vão partir deles. Eles vão precisar trabalhar a mente, né, para poder conseguir chegar nas respostas. E o processo de investigação, ele demanda pesquisa, né? Você vai precisar pesquisar, você vai precisar ir de contra os conceitos chaves para fazer uma boa pesquisa. Porque dependendo dos conceitos, das palavras que você usa numa pesquisa, os seus resultados são diferentes. Então, isso ajuda o aluno que pode ser um futuro cientista já começar a entender como que funciona a ideia de pesquisa, a ideia de referência, a ideia de elaboração de hipótese para resolver um problema, né? E aí no segundo ciclo tem a introdução de alguns conceitos chaves para classificação, né? A gente entra nos conceitos de cladograma, de ancestralidade em comum, justificação de hipóteses a partir de evidências, e aí vai ter apresentações de filogenias conflitantes, o dossiê de evidências e a questão. Qual das filogenias apresentadas você acredita que é a mais apropriada? Aí no artigo eles vão falar sobre duas filogenias, né? Uma onde os cetáceos eles são antecessores e depois eles se tornam terrestres, e outra que os mamíferos terrestres se tornam cetáceos. Então, no segundo ciclo vai ter uma abordagem que vai intercalar essa pergunta com alguns conhecimentos chaves da evolução e do sistema filogenético e de cladogênese, né? Após isso, na resolução de problema, os grupos de trabalho devem analisar as informações disponibilizadas para a elaboração de uma resposta. Nessa etapa, eles sugerem que o professor circule entre os grupos para auxiliar e ver o andamento da tarefa, né? Após isso, vai ter a discussão e a anotação novamente dos consensos em sala e a apresentação do que é o consenso científico atual. E aí cabe ao professor trazer o consenso científico atual e valorizar os apontamentos feitos pelos estudantes. Após isso, uma elaboração de uma resposta final pelos grupos, a partir de suas discussões e de síntese coletiva. E aí a entrega das respostas. Você vê que esse quadro é um quadro que monta um método de aplicação de um ensino por investigação. E ele ajuda a gente a pensar de que forma o aluno pode ser ator do seu próprio processo de ensino-aprendizagem, que é o que essa geração demanda, né? Essa geração atual é uma geração que tem acesso a tecnologias de pesquisa, sabem utilizar para fazer as suas pesquisas. Cabe a gente como professor e docente, entregar as ferramentas corretas, né? As ferramentas intelectuais corretas para eles fazerem um bom uso da ferramenta, né? Aqui eu vou adiantar pro
para os critérios das respostas esperadas, né? Então, aqui são elencados quatro etapas, né? A primeira etapa é o texto. Então, a resposta é legível, é coerente, né? No primeiro ciclo. Depois, os conceitos. Utilizou corretamente os conceitos discutidos nas questões 1 e 2. A justificativa. A justificativa comparou corretamente, de maneira completa, os conceitos discutidos nas questões 1 e 2 com as informações presentes no texto. E a classificação. Seus argumentos embasam sua escolha de classificação. Então aqui são 4 critérios, né? Textos, conceitos, a justificativa e a classificação. Ela está correta, ela está coerente. E aí, esses são os critérios para nota máxima. Aí tem os critérios para nota mediana e critérios para notas baixas, né? E aí, os critérios medianos a resposta é parcialmente legível ou apresenta problemas de redação que dificultam seu entendimento. Utilizou parcialmente os conceitos discutidos nas questões 1 e 2, tornando a resposta incompleta ou utilizou algum conceito incorretamente. A justificativa comparou de maneira incompleta ou parcialmente incorreta os conceitos discutidos nas questões 1 e 2 com as informações presentes no texto. E seus argumentos embasam parcialmente sua escolha de classificação. E aí aqui, para uma resposta incoerente, né? A resposta ela é ilegível ou a redação apresenta os problemas de redação que impedem seu entendimento. Não utilizou corretamente os conceitos discutidos na questão 1 e 2. A justificativa não utilizou nenhum conceito discutido nas questões 1 e 2 ou comparou de maneira incorreta, e seus argumentos não embasam sua escolha de classificação. Então aqui a gente tem um modelo, né, de como fazer a avaliação do ensino por investigação. São 2 quadros muito claros e que resumem uma forma de apresentar um conteúdo por investigação que poderia ser replicado para outros assuntos. Eu, agora falando a minha opinião pessoal sobre ensino por investigação, eu acho que é muito interessante por conta da sua complexidade. Você cria uma fantasia, né? Você cria uma fantasia de cientista, né? Que você acaba transformando o ensino em um possível processo de trabalho científico, né? Os alunos eles se colocam no lugar de cientistas e eles precisam resolver problemas. E para isso eles vão precisar de ferramentas intelectuais e ferramentas tecnológicas. Poderia utilizar também livros para poder fazer a resolução dos problemas. Então, o aluno ele se depara com vários desafios que por muitas vezes não aparece numa aula expositiva. Às vezes o aluno fica muito confortável numa aula expositiva porque ele não precisa ser ativo e ele não precisa utilizar conceitos chaves como a elaboração de uma hipótese, que é algo muito complexo para se fazer a princípio, quando não se entende muito dessa parte científica. Então, é um tipo de metodologia que faz o aluno se tornar uma pessoa independente, né? E acho que é algo que
precisa ser passado para essa nova geração, né? Que já tem as ferramentas. Eles não precisam elaborar ferramentas de pesquisa, eles já têm as ferramentas. Eles só precisam saber utilizar e aprender a se organizarem para poder se tornarem cidadãos ativos, né, na sociedade. Essas são as minhas breves análises e elucidações sobre o ensino por investigação. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.